Cheguei. Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! Mas aqui, vamos lá? Romanos 9 vai ser o nosso início dessa Bíblia na Live. Ao mesmo tempo, vocês precisam saber que todo o tempo carrego comigo uma imensa tristeza, uma dor profunda dentro de mim, e nunca me livro dela. Não estou exagerando. Cristo e o Espírito Santo são minhas testemunhas. Paulo que está fazendo esse relato aqui, tá, gente? São os israelitas. Se houvesse um jeito de eu ser amaldiçoado pelo Messias para que eles fossem abençoados por ele, eu o faria sem hesitar. Eles são minha família. Cresci com eles. Eles tinham tudo: família, glória, reuniões, revelações, adoração, promessas, sem falar que são o povo de onde vem o Messias, o Cristo, que é Deus sobre tudo sempre. Amém. O que Paulo está se queixando aqui? Que ele se entristece porque os israelitas negam a existência de Cristo, negam em compreender Jesus como o Messias. E Paulo tem um grande sofrimento, uma grande tristeza por isso. E eu fico sempre assim pensando, né, que quando a gente lê a Bíblia é sobre nós. Então essa dor, essa tristeza, quando a gente quer fazer essa associação, os perdidos te causam tristeza? Saber que há alguém agora neste momento pensando em se suicidar porque não tem a presença de Cristo, ou alguém que está caminhando completamente distante do plano original de Deus para ele, te causa dor, te causa tristeza? Você vive com essa sensação de dever que te assola, que te cobra de falar do amor de Cristo para as pessoas? Porque era essa angústia de Paulo acerca daqueles que poderiam estar vivendo com Cristo, mas por escolha ou por ignorância, por cegueira, não tomaram essa decisão. A gente precisa sofrer pelo perdido, porque é isso que vai fazer com que nós queiramos que eles estejam também com Jesus, né? Mas não pensem que a palavra de Deus tenha falhado em algum ponto. O problema é antigo. Para começar, nem todos os israelitas fisicamente são israelitas espiritualmente. Não foi a linhagem de Abraão que trouxe essa identidade, e sim a promessa de Deus. Lembram-se do que foi dito? Sua família será considerada por Isaac? Isso significa que a identidade israelita nunca foi determinada fisicamente por transmissão genética, mas por Deus, pela promessa. Lembram-se da promessa? Quando eu voltar no próximo ano, por esta época, Sara terá um filho. E não foi a única vez. Também foi feita uma promessa para Rebeca, muito além da genética, quando ficou grávida do nosso antepassado Isaac e esperava os gêmeos, ainda inocentes, incapazes de fazer bem ou mal. Ela recebeu uma confirmação especial da parte de Deus na ocasião. Deus mostrou que seu propósito não é algo que dependa do que fazemos ou deixamos de fazer, e sim determinado por sua decisão, vindo diretamente de sua iniciativa. Deus disse a Rebeca: o primeiro a nascer dos gêmeos ocupará o segundo lugar. Mais tarde, a situação deu origem à dura frase: eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Será que com isso podemos dizer que Deus é injusto? Vamos devagar. Deus disse a Moisés: misericórdia é comigo mesmo, compaixão é comigo mesmo. A compaixão não nasce em nosso coração compadecido, nem em nosso esforço moral, mas na misericórdia divina. Eu o escolhi para ser mero coadjuvante na trama da minha poderosa salvação. Tudo o que estamos dizendo é que Deus tem a primeira palavra, iniciando a ação na qual fazemos nossa parte para o bem ou para o mal. Romanos 9:19. Então você pergunta: como pode Deus nos culpar por qualquer coisa se Ele está no controle de tudo? Gente, quantas vezes eu já fui questionada nisso? E posso confessar, um período em que a minha irmã faleceu, aos 33 anos, deixando 2 filhos, um marido, a mãe, me deixando, eu passei a questionar isso, você acredita? Imatura, infantil, ignorante no entendimento, na compreensão do que Deus é, né? Eu comecei a falar: Deus, já que tu tá no controle de tudo, tu só faz o que tu quer, então eu não vou nem perder meu tempo planejando minha vida, construindo sonhos, porque independente dos meus sonhos, você tá no controle de tudo, você vai fazer tudo do seu jeito. Olha só. E eu já caminhava com Cristo, deixa eu lembrar aqui, foi 2014? Tinha pouco tempo.
Tinha 4 anos que eu caminhava com Jesus. Mas ainda assim, né? Imatura, infantil, eu entrei nesse questionamento. Se ele está no controle de tudo, então as decisões todas são dele. Calma, aí Paulo continua, né? Calma, quem você pensa que é para argumentar com Deus? Por algum instante você achou que algum de nós sabe bastante para questioná-lo? O vaso não se dirige aos dedos que o moldaram, dizendo: por que você me deu essa forma? Não é óbvio que o oleiro tem todo o direito de transformar um pedaço de argila num vaso de flores e outro numa panela de cozinhar feijão? Se Deus precisa de um pote especial para sua ira e outro para sua bondade gloriosa, não estará ele certo? O mesmo ele fez com os judeus, mas também acontece com outros povos. Oséias deixa isso claro. Eu chamarei os sem nome e os nomearei. Chamarei os desprezados e os farei amados. No lugar em que gritaram, você não é ninguém, eles chamam vocês de filhos do Deus vivo. Isaías mantém a ênfase. Se cada grão de areia na praia fosse numerado e a soma chamada escolhidos de Deus, eles seriam ainda números, não nomes. A salvação vem por escolha pessoal. Deus não nos conta, chama pelo nome. Meros números não são seu objetivo. Isaías enxergou esta realidade. Se nosso poderoso Deus não nos tivesse dado um legado de filhos vivos, acabaríamos como cidade fantasma, como Sodoma e Gomorra. Como resumir tudo isso? Todos os que não pareciam interessados no que Deus estava fazendo, na verdade, abraçaram o que Deus fazia quando ele endireitou a vida deles. E Israel, que parecia tão interessado em ler e falar sobre o que Deus estava fazendo, distanciou-se de Deus. Como puderam se distanciar? Porque em vez de confiar em Deus, eles assumiram o controle. Quando eu e você assumimos o controle, a gente estava mostrando que nós não confiamos no controle de Deus. Estavam envolvidos no que eles mesmos faziam, tão envolvidos nos seus projetos, que não perceberam Deus à sua frente como uma pedra no meio da estrada. Então tropeçaram nele e continuaram caindo. E Isaías de novo junta tudo isso em uma metáfora. Cuidado, pus uma pedra enorme no caminho para o Monte Sião, uma pedra que você não pode contornar. Mas eu sou a pedra. Se você me procura, me encontrará o caminho, não obstruindo o caminho. Romanos 10. Acreditem em mim, amigos. Para Israel desejo o melhor, salvação nada menos que isso. É o que desejo de todo o coração e em todo tempo eu oro a Deus por isso. Sei que os judeus são muito dedicados a Deus, mas estão fazendo tudo ao contrário. Não parecem entender que esse acerto da condição... Bíblia Nova, gente. Esse acerto da condição humana, que é a salvação, é obra de Deus e muito bem sucedida. Apesar de muitos falarem, né, alguns teólogos, alguns filósofos falarem que a humanidade está caída, aqui está dizendo que a obra de Deus é muito bem sucedida. Eles montam suas lojas de salvação ao longo da rua e aos gritos vendem suas imitações. Após todos esses anos de recusa em se relacionar com Deus nos termos dele, insistindo em fazer tudo à maneira, eles nada conseguiram como resultado. Toda vez que você quer caminhar sozinho, fazendo birrinha com Deus, quero viver a minha vontade, só vou fazer o que eu quero, rasga a Bíblia, né? Toda vez que a gente tem esse tipo de postura, tudo que a gente tem é nada, zero resultado. A gente se machuca, a gente se cansa, a gente se frustra e resultado que é bom? Nada. A revelação anterior tinha a intenção de nos deixar preparados para o Messias, apenas isso. Ele então iria consertar a situação dos que crescem nele. Moisés escreveu que quem insiste em usar o código da lei para viver de maneira correta diante de Deus, logo descobre que não é tão fácil. Cada detalhe da vida é minuciosamente regulamentado. Mas confiar em Deus não para moldar a vida correta em nós é uma história diferente. Não se trata de uma escalada perigosa até os céus ou de uma perigosa descida ao abismo para trazer de lá o Messias. Então, o que exatamente Moisés estava dizendo? A palavra que salva está bem aqui, tão próxima quanto a língua da boca, tão próxima quanto o coração do peito. É a palavra da fé que aceita Deus, que Deus trabalhe e acerte as coisas para nós. Essa é a essência da nossa pregação. Diga a Deus as palavras de boas-vindas. Jesus é o meu Senhor. Receba de corpo e alma a obra de Deus, seu agir em nós, como no ato de ressuscitar Jesus. É isso.
Você não está fazendo nada, está simplesmente pedindo a ajuda de Deus e confiando nele para que ele o faça. Salvação é isso. Com todo o seu ser, você aceita o agir de Deus para consertar a situação e pode dizer em alto e bom som: Deus acertou tudo entre mim e ele. As Escrituras garantem: ninguém que confie em Deus de todo o coração irá se arrepender disso. Isso não mudou. Não importa qual seja o antecedente religioso de alguém. O mesmo Deus é por todos nós, agindo do mesmo modo, com incrível generosidade para com todos os que buscam sua ajuda. Todo aquele que clamar, socorro Deus, alcançará ajuda. Mas como o povo pedirá ajuda se não sabe em quem confiar? E como saberão em quem confiar se nunca ouviram falar do único que é digno de confiança? E como poderão ouvir se ninguém contar a vocês? E como alguém contará a vocês, a não ser que alguém o envie? É por isso que as Escrituras exclamam: uma visão de tirar o fôlego, uma imensa multidão anunciando a todos as coisas maravilhosas de Deus. Mas nem todos estão preparados para ver, ouvir e agir. Isaías perguntou o que todos nós em algum momento perguntamos: Deus, será que alguém se importa? Será que alguém está ouvindo, acreditando numa única palavra de tudo isso? A questão é a seguinte: antes de crer, você tem que ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Mas não são inúmeras as oportunidades que Israel tem de ouvir e entender o que está acontecendo? Inúmeras, eu disse. As vozes dos pregadores se foram pelo mundo, sua mensagem pelos 7 mares da terra. Então a grande pergunta é: por que Israel não entendeu que não tinha espaço nessa mensagem? Moisés acertou quando predisse: quando vir Deus a alcançar todos aqueles a quem você considera inferiores, estranhos, você irá morrer de inveja. Quando vir Deus alcançar os povos que você considera ignorantes espirituais, você vai ficar furioso. Isaías ousa pronunciar as seguintes palavras de Deus: povos me encontram e me recebem, povos que nunca haviam me procurado. E eu encontrei e recebi povos que nunca antes haviam perguntado a meu respeito. Então ele concluiu com uma acusação: dia após dia chamei Israel de braços abertos e para minha tristeza não vi resposta a não ser puro desdém. Dia após dia o Senhor nos convida, nos chama a nossa atenção. Muitas vezes entra em situações, nos coloca em situações de dor, chamando a nossa atenção para Ele, porque Ele está de braços abertos, com esse amor sacrificial que não tem medida, que não tem condição. Mas tudo que Ele tem recebido é desdém. E aí, para ficar mais concreto, sabe aquele dia que você começa o dia, termina o dia sem nem lembrar de Deus? Sem nem dar 5 segundos da sua vida pensando: poxa, que bom, né? Eu acordei. Glória a Deus por isso. Porque se eu acordei é porque Deus quis que eu acordasse, né? A gente não para pensar que isso é o nosso desdém para Deus. É a gente viver essa vida aqui, ó, achando que se estamos vivos, é honra nossa, é merecimento nosso, né? Porque eu me alimento bem, é porque eu faço atividade física, é porque eu faço meu check-up, né, medicinal. A gente acaba fazendo esse tipo de associação sem nem perceber. A gente faz esse desdém com Deus. Romanos 11. Será que isso significa que Deus está tão farto de Israel que não quer mais nada com ele? É claro que não. Lembre-se de que quem escreve estas coisas é um israelita, um descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Mais judeu impossível. Não estamos, portanto, falando de rejeição. Deus está muito envolvido com Israel. Investiu demais nesse povo para desistir agora. Elias, angustiado por causa desse mesmo Israel, clamou em oração: Deus, eles mataram teus profetas, destruíram teus altares. Só eu sobrevivi e agora eles estão atrás de mim. Lembram-se da resposta de Deus? Eu ainda tenho 7.000 que não desistiram. 7.000 que são leais até o fim. É a mesma coisa hoje. Ainda há uma minoria fiel e atuante, talvez não muitos, provavelmente mais do que vocês pensam. Eles estão firmes, não por causa do que pensam que ganharão com isso, mas porque estão convencidos da graça e do propósito de Deus em chamá-los. Se estivessem pensando apenas nos próprios interesses, já teriam largado tudo há muito tempo.
O que aconteceu então? Bem, quando Israel tentou se acertar com Deus por esforço próprio, perseguido os próprios interesses, não obteve sucesso. Os escolhidos de Deus foram os que deixaram Deus buscá-los pelo interesse que tem por eles. Como resultado, receberam o selo da aprovação. O Israel interesseiro tornou-se insensível a Deus. Moisés e Isaías comentaram a respeito. Fartos de suas reclamações e do seu egoísmo, Deus obscureceu sua visão e entorpeceu seus ouvidos. Trancou-os numa sala de espelhos, e eles estão lá até hoje. Davi estava preocupado com a mesma coisa. Tomara que adoeçam ao comer a comida preparada por eles mesmos. Caminhos egoístas. Tomara que fiquem cegos ao contemplar seus espelhos que tenham úlceras ao brincar de Deus. Davi, meu irmão, não tinha meio termo com ele não, né? Já jogou uma praga logo. A próxima questão é: os judeus foram derrotados? Excluídos para sempre? A resposta é um enfático não. Ironicamente, eles deixaram a porta aberta quando saíram e os de fora entraram. O resto vocês sabem, os judeus começaram a pensar que talvez tivessem perdido uma coisa boa, mas a saída deles impulsionou essa migração mundial de não-judeus para o reino de Deus. Imaginem o efeito da volta deles. Que lindo retorno será! Mas não quero continuar falando deles. São vocês, os de fora, que me preocupam. Minha tarefa pessoal se concentra nos chamados de fora, por isso me esforço ao máximo quando estou entre meus parentes israelitas, os chamados de casa, esperando que eles percebam o que estão perdendo e queiram se envolver com o que Deus está fazendo. Se a queda deles iniciou essa migração em escala mundial, sua recuperação produzirá algo ainda maior, uma volta em massa para casa. Se a primeira coisa que os judeus fizeram, ainda que prejudicial para eles, ressuscitou no bem de vocês, pensem no que acontecerá quando eles acertarem o passo. Tudo isso provém de uma raiz santa, plantada e cuidada por Deus. Se a raiz principal da árvore é santa, há espaço para frutos santos. Alguns ramos foram podados e vocês, ramos de oliveira selvagem, foram enxertados. Nós fomos enxertados. Nós não tínhamos direito, né, naturalmente. Mas o Senhor nos adotou e pela sua misericórdia nos enxertou nele. Mas o fato de vocês serem alimentados pela raiz santa e rica em nutrientes não os autoriza a tripudiar sobre os ramos podados. Isso quer dizer o quê? Nós não temos o direito de ficar julgando pessoas que não estão em Cristo, como se nós fôssemos melhores, superiores a essas pessoas. Isso não nos dá o direito. É a raiz que está alimentando vocês. Assim é possível dizer: outros ramos foram podados para que eu pudesse ser enxertado. Muito bem, mas eles foram podados porque eram dispensáveis, não mais ligados pela fé e pelo compromisso com a raiz. A única razão pela qual vocês estão na árvore é porque o enxerto de vocês pegou quando creram e porque vocês estão ligados à raiz que nutre a fé. Por isso não fiquem vaidosos. Sejam humildes e prontos em relação à raiz que os mantém verdes e vivos. Agora, se Deus não pensou duas vezes para podar os ramos naturais, por que hesitaria em cortar vocês? Ele o faria sem vacilar. Fiquem atentos ao amor bondoso e à terrível severidade que coexistem em Deus. Misericórdia zero para os ramos mortos, bondade total para os enxertados. Mas não considerem só a bondade. No momento em que virar ramo morto, é o fim para vocês. E não se sintam superiores aos ramos podados que caíram ao chão. Se eles saírem do estado de morte, poderão muito bem ser enxertados outra vez. Ou seja, aquela pessoa que erra, peca, falha, cai, essa pessoa se arrependendo, ela tem novamente uma segunda chance em Cristo. Só que o que nós humanos fazemos? Condenamos essa pessoa. Quem de vocês aí já viu isso acontecer ou já até foram ativos em ter esse tipo de comportamento? Uma pessoa peca, falha, todo mundo fica sabendo e passam-se 10 anos. Esta pessoa, ao longo desses 10 anos, tem uma reputação ilibada, ela não cometeu mais nenhum erro, mais nenhuma falha. Ao longo desses 10 anos, após a queda e arrependimento, ela caminhou em linha reta. Só que sempre que forem se referir a esta pessoa, com absoluta certeza, acessarão a falha dela como parte da sua história. Porque nós somos assim. A gente faz questão de carimbar a pessoa com uma marca.
E quando a marca é negativa, a gente ainda tem mais ainda, né, questão de falar. O que eu acho um absurdo. A gente ficar marcado de algo que a gente que Deus esqueceu, que já foi lançado no mar do esquecimento, mas eu e você, porque a gente tem essa característica ridícula, a gente fica apontando o outro. Ah, aquele lá adulterou. Ah, não, aquele lá matou. Não, aquele lá foi preso. A gente vive se referindo assim a pessoas que já pagaram pelos seus pecados, né? Infelizmente, e isso tá aqui, tá escrito desse jeito, né? Alegrem-se, né? Por crescerem nela, alegrem-se por estar na árvore e esperem o melhor para os outros. Quero ser o mais claro possível, amigos. O assunto é complicado, é fácil interpretar errado o que está acontecendo e com arrogância presumir que vocês são a realeza e eles apenas o povão excluído. Tu não é realeza não, viu, minha irmã? Tu não cai nessa não. Isso é cilada do inimigo quando tenta te colocar como melhor ou superior. Não, isso eu nunca vou fazer. Cuidado. Vigia, crente, porque aquele que está de pé, cuide para não cair. Mas não é assim. Essa dureza da parte de Israel em relação a Deus é temporária e tem o efeito de permitir o acesso de todos os que estão de fora, de modo que por fim a casa se encha. Antes do fim de tudo haverá um Israel aperfeiçoado, está escrito, um campeão virá das montanhas de Sião, ele purificará a casa de Jacó, esse é o meu compromisso com o meu povo, a remoção dos seus pecados. E quando vocês ouvem e abraçam as boas notícias da mensagem, fica parecendo que os judeus são inimigos de Deus, mas visto da perspectiva de longo alcance do propósito abrangente de Deus, eles continuam sendo os mais antigos amigos de Deus. Os dons e o chamado de Deus têm garantia total. Houve uma época, não muito tempo atrás, em que vocês estavam separados de Deus. É verdade. Vivi 27 anos separada de Deus. Mas depois os judeus fecharam a porta para Deus e houve uma abertura para vocês. Glória a Deus por isso. Mas, com a porta aberta para vocês, eles têm ainda a opção de voltar. De algum modo, Deus permite que todos nós conheçamos o que é estar de fora, para que Ele pessoalmente possa abrir a porta e nos receber de volta. Vocês por acaso já viram algo que compare a graça generosa de Deus ou a sua profunda sabedoria? Eu nunca vi. Nunca vi. Tamanha generosidade, tamanho amor. É algo acima de nossa compreensão que jamais entenderemos. Há alguém que possa explicar Deus? Alguém inteligente o bastante para lhe dizer o que fazer? Alguém que tenha feito a ele um grande favor ou a quem Deus tenha pedido um conselho? Tudo ele procede, tudo acontece por intermédio dele, tudo termina nele. Glória para sempre, louvor para sempre. Amém, amém, amém. Romanos 12. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Isso aqui é tão fácil de entender, mas ao mesmo tempo a gente complica tanto, né, a nossa vida. Quantas vezes a gente acha que caminhar com Cristo é fechar a porta e ficar 24 horas em oração? Quando na verdade o que está escrito aqui em Romanos 12 é: entreguem a vida ordinária de vocês como se fosse uma oferta. Você está trabalhando? Entrega isso como oferta, dê o seu melhor no seu trabalho, sirva as pessoas com alegria, faça mais do que te pediram. Você está na sua casa? Ame o seu marido, ame os seus filhos. Ele não merece, ele me fez mal, ele me irrita, ele isso, ele aquilo. Ame como uma oferta para Deus. Você está caminhando na rua, alguém precisa de você? Não faça de conta que não está vendo. Faça, sirva, ame onde você estiver. Porque é isso, é uma oferta sua para Deus. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Não se ajustem demais à cultura deste mundo. Porque agora a moda é o feminismo. Não, porque agora a moda é o homem e a mulher se igualarem, né? Tudo que um tiver, o outro também tem que ter.
A moda agora da cultura é não ter filhos. A moda é ter filhos de forma ilimitada. Não se amoldem à cultura deste mundo. Estejam aqui, ó, conectados aqui. Deus nos fez únicos e individuais. Há algo específico para cada um de nós. O Senhor me chamou para este tempo, para esta fase da minha vida, para falar sobre os temperamentos. Ajudar pessoas a se compreenderem, a amadurecerem. Esse é algo específico de Deus para comigo. Mas isso não me define. Porque para além disso, eu sou uma mulher que tenho todas as minhas vivências, experiências, meus traumas, meus medos, minhas inseguranças. E o Senhor me respeita nisso. Eu tenho um marido que tem uma experiência única dele. Eu tenho uma filha. Então, eu não posso me amoldar à cultura deste mundo, sabendo que, diante de Deus, eu tenho responsabilidades para a qual Ele me comissionou. Quais foram as responsabilidades que Deus comissionou a você, de forma individual e específica? Lívia, Marinei, Flor de Lis, Rafaela, Aline. Quais são as suas responsabilidades? Você precisa saber delas. E não somente saber delas, mas cumpri-las. Zelar por elas. Não se amoldando às coisas deste mundo. À cultura deste século. Porque caso contrário, você estará perdida. Porque há alguma coisa que é seguro neste mundo. É o que nós temos em Cristo. Que nos estabiliza. Que nos dá segurança. Todas as outras coisas são passageiras. E não cabe para todos nós. Amém? Aí ele continua, né? Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade. A cultura deste século nos torna imaturos, sabe por quê? Te coloca como centro do mundo. Impulsiona, reforça o egoísmo da humanidade. Que é tudo sobre você. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Se eu não estiver feliz, eu vou embora. Essa semana eu assisti 2 filmes. E o centro desses filmes era o casamento. E pasmem, nos 2 filmes a narrativa era o homem que não estava feliz no casamento e por egoísmo simplesmente chegava e pediu o divórcio. Deixando a mulher com filhos e pensando somente nele. Imaturo. Então a gente assiste esse tipo de arte que sim influencia, forma o nosso imaginário e vai reforçando em mim que eu realmente, se este casamento não me completa mais, se eu não estou feliz aqui, vou me embora. Que se lasque a minha mulher, que se lasque os meus filhos, que aí não vai se lascar sou eu. É isso que está acontecendo. A cultura, a arte cinematográfica tem pintado esse tipo de história para fortalecer o egoísmo da humanidade. E o que Paulo está dizendo aqui há mais de 2000 anos escrito? Que nós precisamos descobrir o que Deus quer de nós e atender a Ele. Diferentemente dessa cultura dominante que nos leva ao egoísmo, à imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Não tem como amadurecer se não for na presença de Jesus. Porque Jesus nos cobra sacrifício, cumprimento de dever. Pega a tua cruz. Ah, não tá feliz no casamento? Não, se vira, negão. Felicidade é efêmera. A felicidade é como aquele bolo que quando você tira do forno, ele tá lindo, perfeito, alto. Você fica orgulhosa. Daqui 5 minutos você volta lá, ele já murchou. É assim a felicidade. Ela é efêmera. Ela não permanece. Ela não estabiliza. Ao contrário, ela nos enche de neura.
Ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês. Vivendo assim, como cada um de vocês em pura graça, é importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma bondade para apresentar a Deus. Gente, quem quer amadurecer tem que meditar em Romanos. Eu falei isso quando começamos a leitura. Quem quer amadurecer tem que meditar nisso aqui. Porque aqui está dizendo assim, ó, você não se ache. Você não é bom para oferecer nada para Deus. É Deus quem te deu tudo que você tem, tudo que você é. Então até aquilo que você acha que é seu e é bom, é de Deus. É dele. É para a honra e glória dele. E Paulo está dizendo isso aqui com todas as letras. Não é Deus quem concede tudo a vocês? O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. A gente gosta, né, de contar vantagem. Gente, eu tenho uma dificuldade tremenda de contar a minha história, de falar das coisas que Deus tem feito através de mim, porque não são minhas. Nossa, Fernanda, olha onde Deus está te levando. É isso mesmo, olha onde Deus está me levando. E como Ele está me levando, em algum momento, se Ele falar, para, fecha tudo, tranca a porta da sua casa e não se exponha mais, é também Ele fazendo. Então não há nada de bom na Fernanda, a não ser a bondade misericordiosa de Deus. E que está, por hora, achando graça em mim e me usando para fazer a obra dele. Por amor a você. Por amor a você. Eu só sou um carteiro. Eu só sou um mensageiro de uma grande mensagem. Então não há nada para me vangloriar de mim mesma, a não ser glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem me dado, por tudo que Ele tem gerado em mim. Mas há pessoas que, infelizmente, começam a se vangloriar, né? Começam a tratar pessoas maus, começam a se orgulhar, a se ensoberbecer. O único modo de entender o que nós somos é pelo que Deus faz em nós, não pelo que fazemos por Ele. Assim somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, não tem valor algum. Não podemos ser como um dedo decepado. Então, desde que estejamos ligados a outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. A inveja também é um negócio que a gente precisa falar. Porque muitas vezes você enxerga uma pessoa que o Senhor está usando neste tempo, para este momento, pontualmente, e você, ao invés de honrar, ao invés de reconhecer que é Deus quem levantou esta pessoa, você com inveja, você começa a criticar, você com inveja começa a julgar, você com inveja começa a falar mal. Gente, eu ando em muitos lugares e não raro é eu ouvir falar mal de pessoas que estão em evidência, do povo crente, porque inveja, imaturidade. Acha-se melhor e, neste caso, avalia-se que quem deveria estar em posição é você. Sério mesmo? É sério mesmo? Que você não leu na palavra de Deus? Que você não consegue acessar aquilo que você não honra? Se você não consegue glorificar, aplaudir o crescimento de uma pessoa usada por Deus, como é que você acha que um dia Deus vai usar você? Se o seu coração, o seu interior está cheio de si, cheio de inveja, adoecido, usando a tua língua em vez de abençoar, para falar mal. Se você prega, limite-se a pregar a mensagem de Deus. Se você ajuda, apenas ajude. Não tente assumir o comando. Se você ensina, apegue-se ao ensino. Se você tem a capacidade de encorajar, tome cuidado para não se tornar autoritário. Se você recebeu alguma posição de responsabilidade, não manipule.
Se você foi chamado para ajudar gente em angústia, fique de olhos abertos e seja rápido em responder. Se você trabalha com desamparados, não se permita ficar irritado ou deprimido por causa deles. Mantenha o sorriso. Eu tenho falado isso aqui, né? Característica de crente é sorriso no rosto. Tá bom não, mas tá sorrindo. Não à toa a Camila Barros trouxe, né? Vamos confundir Satanás. Confundir como? Sorrindo no meio da tempestade, no meio da dificuldade. Mas aqui tá falando de responsabilidade. O Senhor me chamou para um ensino. Eu preciso me apegar ao ensino, gastar a minha vida ao ensino. Foi isso que Ele me chamou. Eu não posso negligenciar isto que Ele me chamou para fazer. Se Ele tivesse me chamado para pregar, para cuidar dos desamparados, para impulsionar pessoas, eu também não teria que negligenciar isto. Mas o que eu vejo muito, né? A pessoa que foi chamada para o ensino, ela não fica satisfeita. Aí ela faz mal o que ela foi chamada para fazer, porque ela tá olhando para quem tá fazendo sei lá o quê. Foca no que Deus te chamou para fazer, minha irmã. Faça bem, faça com alegria, faça com um sorriso no rosto. Aquilo que você tem, faça como oferta para Deus. Amem de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal ao máximo, apeguem-se ao bem como puderem, sejam bons amigos que amam profundamente. Não procurem estar em evidência, mais uma vez. Essa disputinha que a gente tem de estar em evidência, de aparecer, de porque a minha igreja ninguém me honra. Minha irmã, se tu tá chamando honra pra si, já tá tudo errado. Não, eu vou mudar de igreja porque lá ninguém me reconhece. Se tu tá buscando reconhecimento, já tá tudo errado. Vai curar esse coração. Pessoa que fica buscando honra, pessoa que fica buscando reconhecimento, está adoecida, está fora do prumo, desalinhada com o princípio da palavra de Deus. Não se deixem esgotar, mantenham-se animados e dispostos, sejam servos vigilantes do Senhor com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. Abençoe os inimigos, não haja maldição em suas palavras. Riam quando seus amigos estiverem alegres. Tem gente que não consegue se alegrar com a alegria do outro, não é mesmo? Mas o Senhor está te chamando a atenção? O Senhor está puxando a nossa orelha nesta tarde, não é? Se você não consegue se alegrar com quem está alegre, tem alguma coisa errada dentro de você. E aqui está dizendo que você precisa sorrir com aquele que está alegre. Chorar com aquele que está triste. Também tem aquele, né? Que ama, fica feliz quando alguém tá passando por prova, não é? Tá vendo? Ainda bem que não sou só eu. Já viu isso? Quando uma pessoa quer uma referência, abre o coração, fala que tá passando por prova, o que automaticamente algumas pessoas fazem? Nossa, que bom que não sou só eu que sofro. Gente, presta atenção nessa frase. A pessoa tá ali abrindo o coração, dizendo que tá passando por uma prova, aí você diz assim... Que bom que não sou só eu quem sofre. Nunca parou pra pensar, né? Pois é, pensa aí. Não sejam arrogantes. Façam inimigos entre as pessoas mais simples. Não se julguem importante. O que mais tem, né? Gente se julgando importante por aí, né? Não revidem. Descubram a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. Se você viu em você uma coisa boa, ajude que outras pessoas também vejam nelas coisas boas. É isso que está dizendo aqui. Não insistam na vingança, ela não pertence a vocês. Eu vou julgar, eu vou cuidar disso, diz Deus. As escrituras recomendam que se você vir seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Acho que deu, né? Acho que as nossas orelhas estão vermelhas do tanto que o Senhor puxou a nossa orelha aqui nesse momento. E você precisa ser muito honesta. Você precisa ser muito sincera. Caso contrário, você vai colocando panos quentes nas suas misérias e Deus não vai conseguir tratá-las. Você não precisa sair falando para todo mundo quão miserável você é. Se você já não se ofender quando alguém falar alguma coisa a seu respeito, já tá de bom tamanho. Sabe por quê? Se você olhar com cuidado para dentro de si, você vai perceber que você pode ser muito pior do que estão falando. E aí sim,
nosso mestre, o Senhor Jesus, vai poder esquadrinhar o seu coração e retirar toda a erva daninha que há nele. Que provavelmente, fruto de toda a sua trajetória, foi gerando em você um coração peludo. A imaturidade faz a gente assim, egoístas, soberbos, orgulhosos, irados, invejosos, afarentos, gulosos, luxuriosos, preguiçosos. Estou me incluindo, tá? O dia que eu já tiver vencido todas essas coisas, eu vou levantar a mão e o Senhor vai me puxar. Mas eu não desisto nunca. Todos os dias de manhã eu digo, Satanás, quem vai chorar é você. Porque hoje eu não cometerei os mesmos pecados que eu cometi ontem. Vocês estão comigo? Faça esse compromisso com Deus.